Então, nós tínhamos parado exatamente aqui, parado nesse slide no qual nós iríamos comparar a expressão patrimônio sobre o olhar econômico com a expressão patrimônio sobre o olhar contábil. Então, podemos observar o seguinte: que riqueza gera renda? Ativos. Então, podemos dizer o seguinte: olha, ativos têm que gerar renda para uma pessoa, certo? Capital de terceiros são passivos e capital próprio, patrimônio líquido. Passivo mais patrimônio líquido, nós vimos que isso são que obrigações. Aí vocês podem perguntar assim: poxa, obrigações para com quem? Passivos é obrigações para com terceiros, ou seja, por isso que chama-se capital de terceiros. Então, refere-se o que? A obrigações para com terceiros, e o patrimônio líquido, que é a obrigação própria, a obrigação comigo mesmo. Ok? Então vamos lá. Bom, aí, então, partindo dessa ideia, nós vimos então o que é contabilidade, que a contabilidade é uma ciência que tem por objeto de estudo o patrimônio. Esse patrimônio é tudo aquilo que é capaz de gerar renda, ok? E aí vamos lá. Então, o que é a contabilidade? A contabilidade é uma ciência que tem por objetivo controlar, né, o patrimônio. Tem uma matéria, um objeto de estudo que chama-se patrimônio. E a finalidade é o que? Fornecer informações sobre o aspecto qualitativo e quantitativo desse patrimônio. Beleza, então a contabilidade é uma ciência, ou seja, um saber humano, que tem um objeto de estudo que chama-se patrimônio. Patrimônio é tudo aquilo que é capaz de gerar renda, com o objetivo, né, de controlar, e finalidade, também conhecido como objetivo final. Objetivo final é o que? Fornecer informações sobre esse patrimônio. Então, isso que é a contabilidade. Então, a contabilidade é uma ciência que tem por finalidade, ou objetivo final, fornecer informações sobre o patrimônio, com o objetivo de controlá-lo sobre o aspecto qualitativo e quantitativo. Mas o que seria, então, esse aspecto qualitativo e quantitativo? Então, vamos lá. Então, quando eu me refiro ao aspecto qualitativo, eu estou me referindo aos elementos que integram o patrimônio, ou seja, nos itens, na qualidade dos itens que integram o patrimônio. Já quando eu me refiro ao aspecto quantitativo, eu estou me referindo ao quê? Ao valor monetário dos itens que integram o patrimônio de uma pessoa. Vamos lá. Por exemplo, eu tenho essa mesa digitalizadora aqui, eu tenho mouse, eu tenho... Deixa eu ver, dar um outro exemplo. Eu tenho esse adesivo aqui também. Então, tudo isso são itens que integram o meu patrimônio. Então, quando eu me refiro aos itens que integram o meu patrimônio, eu estou me referindo ao aspecto qualitativo, ou seja, como está a qualidade do meu patrimônio. Quando eu me refiro aqui à qualidade, eu me refiro aos itens que integram esse patrimônio. Já no aspecto quantitativo, é o seguinte, beleza, eu tenho 2 adesivos, eu tenho um mouse, eu tenho uma mesa digitalizadora, tudo bem. Então, esses são os itens que integram o patrimônio. Mas qual o valor monetário desses itens? É isso que o aspecto quantitativo vai me responder. Então, o aspecto qualitativo se refere aos itens, então o aspecto quantitativo se refere ao valor monetário desses itens que integram o meu patrimônio. Quando eu falo dos itens, pode ser um bem, pode ser um direito, pode ser uma obrigação, certo? Então vamos lá. Então, por exemplo, vamos considerar uma pessoa que tem roupas, né, um conjunto de vestuário, cujo valor desses itens chegue a R$ 3.000, dívidas no valor de 1.000 e um carro no valor de R$ 25.000. Então, esses são aspectos quantitativos e qualitativos.
Quantitativo é o valor monetário dos itens que integram o patrimônio. E o qualitativo refere-se ao quê? Aos próprios itens, que no caso aqui do nosso exemplo é o carro, junto com as dívidas e o conjunto de roupas que a pessoa tem. Então, a contabilidade pode ser feita para, deixa eu pegar aqui o meu marca-texto, aí eu vou lendo e comentando, para uma pessoa física ou pessoa jurídica. Esse curso, em essência, a base científica do curso é a contabilidade. Então, todos os aspectos teóricos, conceituais, claro, assim, bem verdade, não é só contabilidade. É contabilidade e outros saberes, né? Como psicologia, principalmente como nós vimos no módulo 1, né? Que é a parte da psicologia cognitiva, enfim, das finanças comportamentais, enfim. Então, bem verdade, então, mas a base operacional, assim, de nós colocarmos em prática, advém da contabilidade. E essa contabilidade eu posso aplicar tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Considera-se pessoa juridicamente falando toda pessoa capaz de assumir direitos e obrigações. Lá, alguns vídeos atrás, mais precisamente no vídeo anterior, eu estava falando o quê? Que a entidade pode ser uma pessoa física ou pessoa jurídica. E quando eu me refiro em contabilidade, eu me refiro ao quê? Eu faço uma contabilidade, eu registro, sumarizo, né, e identifico os fatores que impactam o patrimônio de uma entidade. De uma entidade que pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então, assim, nesse sentido, eu digo que a entidade contábil é a pessoa para quem é mantida a contabilidade, podendo ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Geralmente, muitas pessoas falam assim, ó, a contabilidade só serve para a pessoa jurídica, mas na verdade não. O próprio conceito contábil, ele diz o seguinte, eu posso utilizar a contabilidade tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. E o norte do nosso curso, bem verdade, é o quê? É o aspecto operacional da contabilidade para a pessoa física. Claro que assim nós vamos pegar todos os aspectos operacionais da pessoa jurídica e adequá-lo para a pessoa física. Nós vamos ver nos próximos módulos isso aí com mais calma, né? Enfim. Então, a grande pergunta é a seguinte, agora, como a contabilidade faz para estudar, registrar, capturar e sumarizar em relatórios próprios os fenômenos que impactam o patrimônio das entidades? Então, como é que a contabilidade faz isso? Essa é a grande pergunta. Bom, para eu tentar responder essa pergunta, eu tenho que fazer o seguinte, que a contabilidade ela usa técnicas contábeis que correspondem aos meios e instrumentos usados por ela para alcançar seus objetivos. Ou seja, o objetivo da contabilidade controlar o patrimônio. O patrimônio, ou seja, controlar o patrimônio sobre aspecto qualitativo e quantitativo. Qualitativo me refiro, repito, aos elementos que integram o patrimônio de uma entidade, e o aspecto quantitativo é o valor monetário dos itens que integram o patrimônio de uma determinada entidade. Tá. Aí você pode perguntar assim, a contabilidade utiliza-se de técnicas, mas o que seriam técnicas? Bom, pense no médico. O médico, para fazer uma cirurgia, ele precisa de bisturi, precisa de gases, precisa de água. Como é o nome mesmo, meu Deus? De soro fisiológico, enfim, e de outros utensílios. Um mecânico, para consertar um veículo, ele precisa de ferramentas. Então, essas técnicas contábeis são o quê? São os meios, os instrumentos que o contador utiliza para promover a contabilidade, para fazer a contabilidade. Então, sem as técnicas contábeis, ou seja, as ferramentas que o contador utiliza para fazer a contabilidade, sem as técnicas contábeis, não existe contabilidade. Porque as técnicas contábeis são as verdadeiras ferramentas que os profissionais de contabilidade utilizam para fazer a contabilidade. E quais são essas técnicas, Bruno? Vamos lá. Então, eu tenho a escrituração, que registra
captura e registra os fatos que impactam o patrimônio, ou seja, ela captura e registra. Ou seja, ela identifica os fatos que impactam o patrimônio de uma pessoa e faz o devido registro desse fato. Demonstrações contábeis. Ora, aí, a partir das demonstrações, eu tenho o seguinte. Deixa eu pegar aqui o marca-texto, que aí eu vou lendo e já vou comentando. São relatórios que evidenciam a posição do patrimônio após o registro e da captura. Então, o que seria as demonstrações? Bom, no primeiro momento, a escrituração, ela vai fazendo o quê? Vai fazendo registro. Ela captura e registra, captura e registra, captura e registra. Beleza. Só que eu tenho um amontoado de capturas e eu tenho um amontoado de registros. As demonstrações fazem o quê? Ela resume essa captura e esse registro em relatórios. Então, as demonstrações contábeis seria o quê? Seria um resumo da escrituração. Então, as demonstrações fazem o quê? Pega todos esses registros devidamente capturados e faz o quê? Eu faço um resumo. E aí eu entrego esse resumo em relatórios próprios, que eu chamo de demonstrações contábeis. Beleza. Aí, eu tenho a seguinte técnica, que é a análise das demonstrações contábeis. Eu vou ler e depois eu faço os comentários. É a decomposição das demonstrações contábeis em índices econômicos e financeiros. Beleza. Então, a partir das demonstrações contábeis, o que eu tenho eu sumarizo, eu resumo, melhor dizendo, esses registros que eu fiz na escrituração e eu apresento a posição patrimonial, ou seja, como é composto o patrimônio dessa pessoa. Né? Então, as demonstrações contábeis têm essa finalidade. Eu pego o registro, sumarizo na escrituração, resumo nas demonstrações contábeis e apresento a posição patrimonial de uma determinada pessoa. Tá. E aí a análise das demonstrações contábeis vai fazer o quê? Vai pegar esses relatórios feitos nas demonstrações contábeis e vai fazer o quê? Vai decompô-lo em índices econômicos e financeiros. Para saber o quê? Como é que está a situação dessa pessoa, né? Como é que está a composição patrimonial, como é que está a saúde financeira de uma pessoa. Então, é a partir da análise das demonstrações contábeis que podemos identificar, por exemplo, se uma pessoa, pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, está bem ou mal das pernas do ponto de vista financeiro. Então, é através da análise que eu consigo dizer o seguinte: poxa, a saúde financeira dessa pessoa está boa. Olha, a saúde financeira dessa pessoa não está boa. Então nós temos que fazer aqui algumas intervenções no sentido de melhorar a saúde financeira dessa pessoa. Então é a partir da análise das demonstrações contábeis que eu consigo fazer isso. E, por fim, a auditoria. A auditoria, eu faço o confronto do planejado com o executado. Aí voltando ao exemplo. Beleza. Vamos dizer que uma pessoa, olha, eu chego à seguinte situação através da análise das demonstrações contábeis, que uma determinada pessoa precisa fazer, digamos, uma dieta financeira. Vamos lá, tem que cortar alguns gastos, tem que refazer um planejamento financeiro, enfim. Aí, tá. Aí eu faço esse planejamento financeiro. Aí deixa eu fazer aqui. Aí beleza. Aí através da análise das demonstrações, aí eu faço o meu planejamento financeiro. Beleza. Aí depois eu confronto esse planejamento financeiro com o que ocorreu. Será que de fato a pessoa ela cumpriu exatamente aquilo que estava previsto no planejamento financeiro? Então, quando eu faço esse confronto, aquilo que deveria ocorrer, ou seja, aquilo que está no planejamento financeiro, com o que deveria ocorrer, eu faço esse cotejo, ou seja, eu faço esse confronto, eu tenho a auditoria. Então a auditoria, de forma bem simples, ela vai confrontar o que ocorreu com o que deveria ocorrer. Bem, além dessas funções, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Além dessas funções, a contabilidade pode ser útil na medida em que ela auxilia as pessoas a tomarem decisões de ordem econômica, que é uma das grandes finalidades do nosso curso, ou seja, fazer com que as pessoas possam tomar decisões mais acuradas com relação às suas finanças, tendo como métrica a contabilidade, que é o mesmo que as grandes empresas, as grandes corporações utilizam, né? Agora só que no contexto individual e até certo ponto familiar.
Para explicar essa funcionalidade da ciência contábil, considere a seguinte história. Pense agora que você tenha 2 sobrinhos, Bárbara e Caio, e que eles estão endividados, precisando R$ 10.000 cada um para a quitação de uma dívida no banco. Sabe-se que ambos já pediram dinheiro a você em outros momentos. Caio, quando solicitou dinheiro, não pagou em dias ou simplesmente não quitou a dívida. Caio é o cara enrolado. Já a Bárbara tem um bom histórico de pagamentos das dívidas contraídas anteriormente. Então, Caio é o enrolado e Bárbara é a sua sobrinha, né, que ela já contraiu empréstimo com você em outros momentos e no momento certo, na data certa, quitou a dívida sem problema. Aí tá. Aí a pergunta que se faz é a seguinte: a quem você emprestaria? Se você respondeu, tomou a decisão, melhor dizendo, por emprestar a Bárbara ao invés de Caio, é porque ela lhe proporcionou confiança devido aos bons históricos de pagamento. Então a palavra de ordem aqui é confiança, ok? Então é isso que a contabilidade proporciona, ou seja, para que eu possa tomar uma decisão, eu preciso ter dados, eu preciso ter informação. E essas informações é gerada pela contabilidade. E é a partir da contabilidade que eu tenho confiança de eu tomar uma determinada posição X ou uma determinada posição. Perdão. É a partir da contabilidade que eu consigo. A partir. Ela permite que eu tenha essa confiança que eu possa tomar uma decisão X ou uma decisão Y. Então, é isso que a contabilidade permite, né? Ou seja, que ela proporcione, né, que as pessoas possam tomar decisões, né, mais acuradas com relação às suas finanças, né, tendo em vista essa confiabilidade que ela proporciona. Então, na medida em que a contabilidade registra todos os eventos envolvidos no patrimônio de uma entidade, né, não podemos esquecer que patrimônio é tudo aquilo que gera renda, certo? E é ela que garante a geradora de confiança, pois permite a evidenciação desses eventos, resumidos em relatórios, e com isso oferecer informações acerca da capacidade do patrimônio, riqueza, em gerar renda ao seu detentor. Então, é através da contabilidade que eu consigo, de fato, verificar se uma pessoa eu poderia emprestar meus recursos a uma pessoa ou não. Então, é isso que a contabilidade proporciona, né? Ou seja, ela permite, né, que eu tenha confiança para que eu possa tomar decisões de ordem econômica acerca do meu patrimônio, da minha riqueza, né? E que eu possa, assim, tomar decisões mais inteligentes com relação ao dinheiro em nossas vidas. Bem, então agora nós vamos começar a estudar os componentes patrimoniais, mas só que nós já temos aproximadamente 19 minutos. Aí para eu não partir o vídeo no meio, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar esse vídeo por aqui e no próximo segmento daremos continuidade. Um abraço a todos.